O santo do dia 20 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida do padre Manuel Gomes Gonzalez e do seu coroinha Adolírio Dorache. Padre Manuel Gomes Gonzalez, filho de José e Josefina, nasceu em 29 de maio de 1877 no século XIX em São José de Rabatana, na diocese de Tui, na Espanha. Ele foi batizado no dia seguinte, ordenado sacerdote em 24 de maio de 1902, no século XX. Exerceu seu ministério sacerdotal em sua diocese natal por 2 anos. Em 1904, no século XX, seu pedido para ser encaminhado à vizinha diocese de Braga, em Portugal, foi atendido. Ele serviu lá como pároco de 1905 a 1913, no século XX, quando a perseguição política e religiosa começou em 1913, no século XX. O padre Gonzalez foi autorizado a navegar para o Brasil após breve passagem pelo Rio de Janeiro. Dom Miguel de Lima Valverde o acolheu na diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 23 de janeiro de 1914, no século XX, confiou-lhe o cargo de pároco da Saudade. E em dezembro de 1915, no século XX, o padre Gonzalez foi transferido para o norte da diocese, para uma grande paróquia de Noal, que poderia ser considerada uma pequena diocese. Dedicou-se à evangelização com tanto entusiasmo que nos 8 anos de seu ministério melhorou significativamente o nível da fé nesta área. Seu ministério também incluiu os cuidados pastoral dos índios nativos e o cargo de administração paroquial na paróquia Vaga de Palmeira da Missão, e ele foi o fato martirizado naquela região remota. Adolírio Dorache, coroinha, o terceiro de 8 filhos de Pedro Dorache e Judite Sarbrasira. Nasceu em 25 de outubro de 1908, no século XX, em Dona Francisca, no município de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Em 1911, no século XX, a família mudou-se para Passo Fundo e em 1913, no século XX, para Noal. Adolírio foi um dos adolescentes que acompanhou o padre Gonzalez em sua longa e cansativa visita pastorais, que incluiu também os índios Kikokwang. Foi também fiel coroinha e aluno da escola fundada pelo padre Manuel Gonzalez. Em 21 de maio de 1924, no século XX, com quase 16 anos de idade, este jovem corajosamente disse seu testemunho a Cristo ao lado do seu mentor, padre Gonzalez. O bispo de Santa Maria pediu ao padre espanhol que visitasse a colônia Teostânicas, nas florestas de Três Passos, perto da fronteira com o Uruguai. Depois de celebrar a Santa Missa na paróquia de Noal, apesar de uma região estar repleta de movimentos revolucionários, o padre embarcou estas perigosas viagens missionárias acompanhado pelo seu bravo coroinha protegido Aldírio. Ao longo do caminho, o padre parou em Palmeirinha, aonde administrou o sacramento e exortou os revolucionários locais ao respeito muito, pelo menos por causa da fé cristã comum que compartilham, e os piores extremistas não precisavam de sua mensagem, e nem o fato dele ter dado sepultura cristã às vítimas das bancas locais. Assim, o padre Manuel passou a ser visto com desconfiança. Continuando o caminho missionário, pararam novamente no caminho para pedir dedicações e celebrar a Santa Missa. No dia 20 de maio de 1924 do século XX, desejando trazer a graça de Deus e proclamar a boa nova, os missionários ardentes não entenderam o aviso dos moradores que tentaram impedi-los a seguir a missão na floresta. Assim, aceitaram com a assistência dos militares que se oferecesse para acompanhá-los até 3 passos. Então caíram numa armadilha preparada para eles e foram levados para uma área remota da floresta, onde foram amarrados às árvores e depois foram fuzilados no dia 21 de maio de 1924, no século XX, mártires da fé. Embora os seres humanos se recusassem de aceitar a mensagem do respeito mútuo
dos santos mártires parece que a natureza o fez, pois nenhuma fera e animal os tocou. Os habitantes de Três Passos encontraram seus corpos ainda intactos 4 dias depois, e seus restos mortais foram enterrados nas proximidades por 40 anos. Em 1964, no século XX, seus corpos foram exumados e transladados para a igreja paroquial de Noal. Um monumento foi erguido no local de seu martírio. Em 16 de dezembro de 2006, no século XXI, o Papa Bento XVI proclamou o decreto de martírio desses dois fiéis, servos de Cristo, assassinados por ódio à fé à Santa Madre Igreja Católica. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de maio. São Timóteo Diácono e Marte, na Mauritânia, no território atual da Argélia, no século I, no ano de 93. São Peurútulo, Marte, na Cesareia, na Turquia, no século II, no ano 120. Santos mártires, homens e mulheres que, em Alexandria, no Egito, o bispo ariano Jorge Sobe e o governador do imperador Constâncio mandou matar cruelmente imanentes, o enviou para o exílio no século IV, no ano de 358. São Peterino, bispo em Vannes, na Bretanha Menor, atualmente na França, faleceu de morte natural no século V, no ano de 460. Santo Hóspito, em Nice, na atual França, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 581. São Mancos, mártires, em Évora, em Portugal, no século VI, no ano de 590. São Teobaldo, bispo de Viena, Borgonha, na região da França, faleceu no século XI, no ano de 1001 de morte natural. São Igre, bispo de Tukes, na Finlândia, faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1366. O beato João Monopípe, da Congregação das Irmãs dos Escoceses e Cristãs e mártir ao longo do Rosette, na França, faleceu no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. São Carlos Eugênio Mazotti, bispo de Marselha, na região da França, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1861. São Cristóvão de Mangales, presbítero e companheiro e mártires, faleceram no século XX, no ano de 1927. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de maio, dia em que a Igreja Católica celebra a memória de vida de Padre Manuel Gonzales e do coroinha Aldílio Dorache.